Sejam bem-vindos a mais um Pod com Ela. Eu sou Maria Antônia e gostaria de convidar a vocês a seguir nossas redes sociais e se inscrever em nosso canal no YouTube para não perder nenhuma entrevista. Nesta noite, no Pod com Ela, iremos receber uma mulher maravilhosa que está ali antenada nas redes sociais, mãe, e eu tenho certeza que vocês vão amá-la. Seja bem-vinda, Carol Galã. Estou muito feliz em recebê-la aqui. Nossa, estou louca para saber mais sobre quem é a Carol Galã. Eu quero agradecer primeiramente o convite, fiquei super feliz. Teve alguns contratempos, né, por conta de agenda, mas estamos aqui e eu estou muito agradecida. Ai, eu quem agradeço. Carol, quem é você? Olha, falar de mim é uma coisa. É difícil a gente falar da gente mesmo, né? Bom, mas além de hoje, nesse momento, a Carol mãe, Uhum. a Carol esportista, a Carol que trabalha ali sempre pensando nas filhas, a Carol divertida, autêntica, comprometida. Então tem assim as fases, né? Então o momento, conforme as fases, a gente vai se encaixando numa Carol, né? Sim. Então eu falo que eu sou várias por conta das funções, Uhum. mas o básico mesmo, a Carol super simpática, mãezona, eu não consigo ficar longe das minhas princesas, aquele cuidado, aquele carinho, aquela atenção. Então a gente meio que se envolve ali, se torna. Eu falo que a Carol mesmo hoje é muita força, né? Então tem bastante disso na Carol. Olha. E, gente, como a Carol disse, ela já é mãe de duas meninas, né? Exatamente, a Conta Lia e pra a Bela. gente como que é ser mãe. Eu sempre sonhei em ser mãe, Uhum. sempre tive esse sonho. Comecei a trabalhar com 14 anos e cuidava de criança. Ai, que legal. Então eu tinha isso para minha vida, eu quero ser mãe. Não tinha assim, eu vou ser mãe com X anos. Não, foi acontecendo. Trabalhei um tempo em São Paulo. Em São Paulo foram algumas fases e aí num momento eu falei, eu acho que agora eu quero minha família. Agora eu quero ser mãe, né? Foi meio inesperado, né? A Sim. Lia veio de surpresa, mas foi no momento certo, na hora certa. Então eu tive aquele momento de realmente curtir a fase de mãe. Então, e eu vejo também algumas conhecidas. Eu queria tanto ter aproveitado mais esse momento de mãe, passa tão rápido. Então aproveite, mães, vocês gravidinhas, né? Mãe de primeira viagem, curtam muito esse momento, porque passa realmente muito rápido. E é assim, é maravilhoso, é um amor incondicional. A gente dá a vida pelos filhos, a gente faz qualquer coisa por eles. E aí depois a Bela veio na sequência, né? E é uma outra coisa que eu também falo para as mães que querem ter mais do que um filho. Não demorem para ter o segundo. É meio assim assustador, né? Mas como assim? Eu vou ter um filho logo em seguida. Mas a questão é que você já tá no embalo. E aí você já entra, já vai no ritmo. Porque eu acho que depois, hoje eu vejo também muita gente, não, vou ficar vou parar com o filho, porque fica mais difícil, aí já tá, o primeiro já tá com 4 anos, aí para encarar tudo de novo, gestação, aí acaba não arrumando, então já vai na sequência, dá tudo certo, já vai os dois juntos, aí tiver que arrumar outro, já arruma na sequência, e assim vai. Então você tem duas filhas, né? E quantos anos cada uma tem? A Lia tem 7 anos e a Bela 6 aninhos. Que nomes bonitos! Lia é um nome diferente, né? E Bela também. É. Ai, que bacana. E da onde veio a ideia desses nomes? Então, o pai sempre gostou de nomes curtos, né? E aí a gente tinha a opção da Lia de ser Lia ou Nina, né? E aí acabou sendo Lia. E na Bela também a gente seguiu essa linha, tanto é que Lia e Bela foram os nomes que o pai que escolheu. E aí eu que concordei, bacana. eu falei, achei lindo. E a Bela, todo mundo às vezes acha que é a Isabela, né? E Mas não não, é é só a Bela Bela. mesmo. Bela.
Que diferente, gente. É, porque a gente dá esse apelido, né, pra quem se É, chama Isabela, mas não, é Bela, gente. exatamente. Muito Bela com diferente. 2 L's ainda, ela fala, olha, com 2 L's. Que bonitinha. E a Carol Galã é sonhadora? Ah, a gente tem que ser, né? A gente tem esse lado de sonhar, de buscar, Uhum. principalmente, não digo no quesito de mãe, mas a gente quer prosperar, né? Sim. E aí a prosperidade vem com os sonhos, né? Então a Uhum. gente quer realizar muitas coisas Sim, com filhos, sem filhos, crescendo cada vez mais. Então a gente tem que ser um pouquinho sonhadora. entendi. E quais são as suas experiências profissionais? Bom, olha, hoje eu sou muito grata a um trabalho que eu tive em São Paulo com uma fonoaudióloga que me trouxe bastante experiências, né? Uhum. Até mesmo na questão de apresentação, Sim. do ao vivo, de estar com pessoas importantes e você saber lidar com aquela situação, né? O improviso, então, o posicionamento, a vestimenta. Então, eu trouxe isso comigo de uma forma que me agregou bastante, Sim. né? E aí, aqui, quando eu voltei, né, para Ourinhos, eu acabei me reinventando. Porque aí eu comecei, né, usar as redes sociais para falar da gestação, e eu fui vendo que aquilo foi crescendo. Eu falei, olha, eu vou levar, né, vou trazer a experiência que eu tive em São Uhum. Paulo, porque eu tive um programa infantil também na Rede Olha, que Vida. legal! E aí ficou no ar durante 3 anos, era um programa infantil Uhum. relacionado ao esporte. Sim. E eu falei, poxa, eu vou tirar um aproveito, né, do meu Uhum. conhecimento, de tudo que eu aprendi. E aí foi aonde eu falei, olha, quando tiver festas, mestre de cerimônia, apresentadora. E aí surgiu as ideias dos minis comerciais, né, Hum. para tentar fazer com que as empresas que ainda não tinham um comercial, fazer com que aproveitasse, né, o gancho das redes sociais, que é muito Uhum. usado hoje para divulgar. Sim. Então, a gente fala, influenciadora também, né? Mas o nicho é os minis comerciais, Uhum. a divulgação dos produtos em si. Então, acabei trazendo tudo isso e para caber aqui, né? Uhum. Então, a gente acaba usando o que aprendeu lá para colocar em prática o que é acessível e que está perto da gente. Entendi. Olha que interessante, gente. Fez até um programa de TV. Foi muito Que legal, foi muito legal. legal! Até na época, teve uma escolinha daqui de Ourinhos que participou, mas era mais as cidades do interior de São Paulo Uhum. ali que participava, né? Sim. E era bem legal. A gente gravava uma vez na semana, Uhum. 2, 3 programas, então passava o dia todo gravando, Nossa. trocava a escola, entrava, aí ia ex-jogadores dar entrevista, artistas. Uhum. Foi bem bacana, foi bem legal. Então você tirou muito proveito desse momento, né? Que Com bacana. certeza, com certeza. Foi uma Olha, bagagem gente. bem, bem positiva. E sempre ajudou, né? Foi uma base pra você também, né? Como você disse, você aí já entrou no conteúdo de maternidade, né? Tudo. Então, Sim, juntou útil e exatamente. agradável. Exato. Que bacana. E quais são as suas buscas pra sua carreira? Olha, a gente sempre busca mais, Sim. né? Mais e mais. Hoje, além dos trabalhos que eu faço, de divulgação, de comerciais, eu também trabalho, na Secretaria de Cultura, ajudo com as Olha. divulgações, né? De Uhum. festivais de música, festival de rock. Então, tudo que está relacionado à cultura e à música, eu tento de alguma forma ajudar. Então, Hum. eu busco algo para esse caminho, Uhum. né? E eu tenho alguns amigos que falam, ai, mas poxa, se você voltar para São Paulo, as oportunidades estão lá, né? Eu falei assim, sim, gente, estão lá, mas a gente tem que encarar a nossa realidade. Então, Verdade. hoje, a minha realidade é aqui, Uhum. né? Não, tanto é que eu quis fazer e formar minha família no interior. Eu nunca consegui ver eu sendo mãe em cidade grande, porque Uhum. não tem qualidade de vida, Não. né? Então, eu escolhi o interior realmente para criar minhas filhas, porque eu fui criada aqui, então falei, não, não vou tirar isso.
As oportunidades estão? Sim, mas a gente faz delas o que é palpável pra gente. Então, eu Sim. sempre busco conforme, né, o que é a minha realidade. Então, juntando todos, é, o- juntando tudo que eu faço hoje é querer buscar mais, né? Uhum. Crescer mais, mas dentro do que eu já faço. Entendi. Realmente, quem mora mesmo no interior tem uma qualidade de vida melhor, né? Não fica naquela correria. Por exemplo, São Paulo é Isso é gigantesco, não loucura. tem uma É, qualidade de vida muito baixa, né? Então, assim, ela optou por algo é, melhor, né? é. E que E aqui, por bacana. mais que a gente, que eu tenha mil e uma utilidades aí durante o dia, né? Uhum. A gente consegue dar conta de tudo, porque Sim, é tudo muito próximo, é. né? Então eu falo, gente, a gente tem que agradecer, porque, ai, tem gente, ai, meu Deus, eu peguei um trânsito ali, o cara foi mal educado. Gente, isso aqui é uma paz, isso aqui é uma paz. Só agradeçam, porque é totalmente diferente. Então é tudo muito acessível pra gente, prático, perto, é fácil. Né? Entendi. Então, cidade grande é uma loucura. Você tem Loucura. que se adaptar àquilo. Então, eu trabalho em X lugar. Antes de você começar a trabalhar, você já tem que ver um lugar para morar muito próximo, né? Eu gosto de treinar, então já procura uma academia do lado. É, Não vai ficar querendo buscar outras coisas que você vai ficar louca. Você vai querer verdade. voltar embora. E tudo é 1 horinha, meia hora, Sim, 2 horas de é, distância, né? Então é um tempo é assim que estressante. É e fora estressante. o estresse, né? É, Que passa. é. E você comentou que trabalha hoje na prefeitura Uhum, daqui de Ourinhos, sim. na parte da cultura, assim. Conta mais pra gente. Então, hoje a Secretaria de Cultura tem o secretário, secretária adjunto e várias outras Uhum, funções, né? Então, além, né, de todos esses eventos que a própria prefeitura apoia, uhum, né, existe as parceiras, né? Tem a Secretaria Municipal, aí entre os eventos teatrais, que a gente acaba uhum, incluindo, né, e ajudando e dando esse suporte para que seja da melhor maneira possível. E aí tem a escola de música, uhum. o bailado de Ourinhos. Então é um espaço muito bacana e que dá muitas oportunidades. Uhum. Até eu pude presenciar, né? Porque isso não estava dentro do meu convívio. E quando eu entrei, logo depois foi o festival de música e tive Oh, o privilégio de acompanhar bastante coisa. Então, vem músicos muito renomados, assim, sabe? E uhum. aí vem dar as oficinas. Então, para os músicos, né, de Ourinhos, que têm como hobby, toca uma guitarra, um saxofone ou qualquer outro instrumento, Uhum. ele pode aproveitar a bagagem desses professores que vêm de fora e Sim. fazer as aulas, fazerem as oficinas, né, Aprender, né? gratuitamente. Olha. E aí vinha alunos, assim, de Santos, que eu acabei fazendo algumas entrevistas lá, vinha gente de fora, né, para poder prestigiar o momento e Uhum. aprender mais do que já sabe. Sim, muito Então, importante. foi bem legal. Eu pude acompanhar, falei, nossa, é, é algo que é muito válido e por isso que até a minha função ali foi exatamente essa, levar para Uhum. mais longe, né, o que é feito dentro do festival de música para dar oportunidades, Uhum. né, para os músicos e para os cantores, enfim. Que Legal. bacana. E quanto tempo você já tá nessa área? Então, na prefeitura vão fazer 6 meses. Faz Quanto? 6 meses. 6 meses,6 meses. faz pouco tempo. Olha, mas já está fazendo um belo trabalho. Obrigada. E como que, quais são, como eu posso dizer, sobre a vida que você tem hoje, tudo que você conquistou, quais são as suas realizações? Olha, o que eu já realizei, o que eu busco realizar? O que você já Já realizou? realizei. Isso. É, vou partir do lado mãe, né? Que Uhum. é hoje. O que é? Mãe em primeiro lugar. E eu sempre brinco. Agora, a enteada do meu pai teve um bebezinho, chama Emanuel, coisa mais linda do mundo. Aí ela estava sentada, eu fui vê-la. Eu falei. Não é você, tá? É o filho que eu vou ver. Então a gente esquece e sempre vem o filho em primeiro lugar.
Mas de realizações, ser mãe foi uma das minhas realizações. Então, eu Entendi. queria muito ser mãe, e isso já estava nos meus planos e foi realizado. No meu profissional, eu acredito realizar mais coisas, mas o que eu já realizei, como eu falei, uma experiência muito bacana que eu pude Sim. trazer, né, do que eu aprendi em São Paulo, isso é muito válido. Então, me, me tornar, assim, uma profissional nessa área, com essa bagagem, me tornou, sim, também é, ficar, né, grata e realizada. Uhum. Eu sou formada também em educação física, então, Olha, que para mim foi interessante. uma realização, né? Uhum. Ah, poxa, escolhi essa faculdade e me formei. Então, também foi uma realização. E tem algumas coisas, né, até mesmo no pessoal, de encarar, né, porque hoje sou eu e as meninas, então a gente se desafiar e ter como um exemplo uma viagem, né? Eu Uhum. tinha um sonho em fazer uma viagem com as meninas, Uhum. eu só não sabia se isso poderia tornar realidade. Então, eu falei assim, eu acho que isso vai ser um aprendizado não só para mim, né, como de pessoal, como de força, de eu consigo, eu sou capaz. E aí a gente conseguiu, deu tudo certo. As meninas, foi de 2022 para 2023, elas tinham 5 e 6. A Bela tinha acabado de fazer 5, ali 5 e 6, 4 e 5, na verdade, Olha. 4 e 5. Então, pegar assim as duas filhas, ir para o aeroporto e fazer uma viagem internacional Uhum. foi uma das realizações que aí você fala, olha, eu sou Eu dou capaz. conta, né? Então, essas coisas que faz com que a gente se desafie, acaba Uhum. sendo uma realização, né, Sim, positiva, porque aí você coloca para você que você consegue. Então, sim, tudo que parte disso é, é, é realizador, né? sim. Então é você e as duas meninas. Sim, sim. Como que é morar em uma casa com três mulheres? Eu fico imaginando mais pro futuro, né? Aham. Porque agora ainda elas são muito dependentes. Tá mais Mas sossegado, né? tá tranquilo. Eu falo que eu queria colocar elas numa bolha, fechar assim, e falar, não, aqui que vocês vão ficar, mas eu vou estar sendo egoísta. Mas, a gente brinca muito. Uhum. é, a rotina no dia a dia, às vezes eu me cobro. Acho que Uhum. toda mãe se cobra, né? Ah, eu exagerei, eu peguei pesado com meu filho, eu preciso me divertir mais. E eu acho que se a mãe, ela tem essa consciência, eu acho muito legal. Porque às vezes a gente vive no piloto automático Uhum. e aí você só fica na base da rotina, e é a rotina, vamos fazer tarefa, você vai chegar, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Meu, mas cadê o lazer? Tudo Uhum. bem, o lazer vai entrar no final de semana, mas dá uma pausa. Vamos adiantar uma tarefa, vamos ver um filme Uhum. durante 20 minutos, ou vamos brincar na hora de dormir, vamos contar uma historinha e vamos dar risada nesse momento, Uhum. porque já é pesada, É. né? A função de mãe Uhum. morar sozinha e dar conta de duas filhas, já é Uhum. pesado. Então, se viver nesse automático, é, fica mais pesado Que ainda cansativo, e né? muito cansativo. Então, tem momentos assim que nós mães nessa posição, a gente se cansa mais mentalmente do que fisicamente. Eu falo que fisicamente eu tô bem, mas mentalmente eu procuro também ficar, que eu acho que hoje a terapia é algo que ajuda, que sustenta bastante, né, pra Uhum. gente poder lidar com todas as situações. E então acho que a gente tem que deixar esse momento divertido, tem Sim. que saber separar, Uhum. né? Então a gente brinca muito, a gente dá muita risada. Eu adoro pegar elas e falar assim: ai, vamos fazer um pão de casa. E aí elas colocam a mão na massa, elas me ajudam, elas brincam, e é farinha para todo lado. É que eu falo que tem algumas coisas que a gente não precisa registrar tudo, né? Uhum. A gente quer registrar, eu tenho Sim. algumas coisas, mas é mais válido você deixar
na memória delas, né? E na minha, porque sempre tem aquela lembrança de infância que nunca mais esquece. Sim. Eu falo que a Lia mesmo, eu ensinei ela a andar de bicicleta. E eu me senti muito. Vamos colocar isso lá nas questões de realizações, porque eu fiquei muito realizada com ela aprendendo a andar de Que bicicleta. E eu sei bonitinha. que ela nunca mais vai esquecer. Hum. Ela nunca mais vai esquecer, porque assim, foi um momento de você empurrar. E aí eu acho que esse impulso que a gente dá, parece que é uma sensação que a gente está dando esse impulso para a vida, porque ela tem que encarar, porque ali ela caiu várias Sim. vezes. Então, ela levantou. Então, ali é uma coisa que, poxa, você caiu, você levantou e você pedalou, você viu. Belezinha. E foi muito bacana. Inclusive, nesse mesmo dia, a Bela também super empolgada. A Lia vai aprender. E aí, esse dia ela caiu, ela andava também de bicicleta, mas com rodinha, e ela levou um tombo bem legal. A rodinha virou para o lado. E eu falo também da questão de personalidade, né, de crianças, porque são bem diferentes uma da outra. Então, ali, aquele dia saiu realizada, aprendeu a andar de bicicleta. E isso já tem mais de um ano. Ali aprendeu a andar de bicicleta de 5 para 6. A Bela tem 6 anos e não quer tirar a rodinha. Eu tentei uma vez e uma porque eu sei, né, que ela traumatizou no tombo que ela levou e tá tudo bem. Então eu acho que são momentos da Sim. criança, né? Nenhuma criança vai ser igual à outra. Uma aprende a ler primeiro, a outra depois. Então é respeitar as Fases, fases, né? né? Não Isso. adianta querer cobrar. Eu não vou falar para ela, não, porque sua irmã aprendeu com X anos, você tem que aprender. Não, isso daí é pior. Então, no tempo dela, ela vai se sentir segura e eu tento mostrar isso para ela. Uhum. Assim, você não confia na mamãe? Vamos tirar, vamos tentar, né? E aí um dia eu até tentei, ela foi, mas eu sei que ela foi insegura, né? Então aí a gente já começa a avaliar a personalidade de uma, a personalidade de outra, Sim. o que a outra vai conseguir encarar, o que não. E eu acho que se a gente der essas oportunidades já, né, nessa idade, já Uhum. vai criando uma bagagem boa aí para Com encarar o mundo na certeza. frente. Então, assim, a Lia foi que foi na, Nossa, na bicicleta e hoje levou em dia. vários tombinhos, né? Ainda ensinei ela a andar na grama ali, então levantava, caía, levantava, caía. Falei, não, você vai, você vai. Falava, E confia conseguiu. que você vai. Então, isso aí é Que muito belezinha. legal, é muito gostoso. E é gostoso de ver eles evoluindo, né? Aprendendo coisas novas e ficando felizes por aprender aquilo, né? Com É algo certeza. que contagia a É, gente, né? é. E você ali com as duas meninas, você deve ter uma rotina, Hum, né? Você falou que não gosta de deixar chato, digamos assim, porque até mesmo Sim, fica cansativo, sim. né? Mas como que você faz ali, planeja uma rotina assim por cima? Eu treino 3 vezes na semana, no período da manhã, Uhum, das 7 às 8, antes de eu começar a trabalhar. E hoje, né, por conta da prefeitura, uhum, antes o período da manhã, eu ficava o tempo todo com elas, uhum, fazia tudo, tarefa, vai para natação, levava, ajudava com as tarefas no período da manhã. E aí agora com a prefeitura, uhum, né, eu tive que dar a função, eu tenho uma secretária que me ajuda em casa, e ela nunca me ajudou em relação às crianças, né? Ela sempre cuidou de casa. Mas aí, uhum. nesse momento, eu falei: olha, dona Sônia, a senhora vai ter que me ajudar com as meninas, né? Então, a gente tem essa programação. Eu treino 3 vezes na semana. Elas fazem, né, a tarefa à noite, quando chegam do Hum, colégio. Então, eu até dou a opção: olha, o que que vocês querem fazer hoje? Primeiro, banho, tarefa, ou. Não, nem tem a terceira opção, porque vai ter que ser uma das duas. Aí nunca é nenhuma das duas. Falei, não, então vamos fazer uma dessa para sobrar um tempinho e a gente poder brincar. uhum, E aí elas estudam no período da tarde, né? hum, Então, no período da manhã, elas já com algumas tarefas eu até acabo deixando, quando eu sei que elas vão conseguir fazer, né? uhum, Eu deixo para o outro dia de manhã. E aí elas fazem, elas brincam, elas ficam ali um certo período. Eu chego no horário do almoço, eu deixo o almoço pronto à noite, ou eu chego um pouco antes, faço o almoço, consigo sentar com elas, almoçar com elas, uhum. levo elas para o colégio e busco.
brusco. Mas tem alguns dias na semana também que o pai pega, né? Então ele também tem essa mesma rotina, porque a gente se dá muito bem, a gente conversa, a gente sabe, ele leva a questão da educação com os mesmos princípios que o meu. Então, a forma com que ele foi educado, a forma com que eu fui educada, a gente tem essa combinação. Sim. E então lá ele também existe uma rotina, e isso ajuda muito, né? Sim. Porque aí o que acontece em casa acontece lá também, e isso para elas é absolutamente normal, né? Então tem 2 casas, elas levam isso de uma forma super natural. Eu falo assim que você comentou algo muito interessante, que é a parte ter pais separados, eu acho que é muito desafiador, Sim. né? Mas quando os dois se conversam, Sim. é extremamente importante, porque a mesma educação que você educa suas filhas na sua casa, ele também vai fazer isso na dele, e aí não vai ficar aquela confusão Sim. na cabeça das meninas, né? E hoje a gente vê, infelizmente, muitas famílias, muitos pais divorciados. Então, eu acho que antes mesmo disso, tem uma certa preparação. Sim. Encara aquilo e não culpe as crianças. As crianças não têm culpa de nada, elas nem podem se sentir culpadas. Então, você tem que saber lidar com essa situação. As meninas, assim, têm fases, né? Então, no começo, e nem muito no começo, a gente tem 4 anos, né, que eu sou divorciada. Então, há 2 anos atrás, há 1 ano e meio, ali ainda falava, mamãe, mas por que você não está com o papai? Né? Então, filha, a gente deu certo enquanto estávamos juntos, né? Mas hoje a mamãe é muito amiga do papai, a gente se dá super bem. Ai, é mesmo, mamãe, porque você convida ele para o nosso aniversário, ele já veio em casa. Então, a gente sente essa satisfação, porque, como eu falei, hoje tem muitos casos, né? Inclusive amigas, e sabe que da parte da amiguinha não é tão legal o relacionamento dos pais. Então, por conta delas comentarem, a gente se sente. Eu me sinto mais grata ainda por ter uma boa relação, exatamente pela consciência delas, né? Porque é muito válido hoje a criança ter um bom relacionamento, ela saber disso. É claro que no começo é tudo muito difícil, falar, ai, é assim desde o começo? Não. Mas chegou uma hora que, olha, vamos ser assim, pelo bem das filhas, né? Vamos, e tá tudo certo. Então, hoje a gente sempre fala em relação a algum problema das crianças, reuniões, a gente tenta participar juntos. Inclusive, a última reunião de escola, nós fomos e os dois ficaram surpresos, porque a professora falou: olha, a Lia vai ter que começar a fazer um reforço, que ela tá com dificuldade de interpretação. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, assim, a gente não imaginava isso, porque dentro de casa ela chegava, vamos fazer tarefa, fazia bonitinho, em casa também. Então, o legal é que não é uma conversa que a gente tem que um lado a professora sente que o pai tá desconectado, não tem nem noção, né? Sim. Não, e ali ela entende que é como se fosse, como se tivesse juntos, Sim. porque sabe de toda a questão das crianças, de todos os problemas. E quando realmente tem, olha, o que vai ser feito, o que é melhor para ele, né? O que não é. Então, quando a gente se programa também, como eu falei, a gente segue, né? Um acordo, até mesmo por questão de se programar, né? Até mesmo para mim, que eu falo que além de mãe, além da correria, poxa, a gente é mulher, então eu preciso de um tempo para mim. Então, o acordo ajuda eu a me programar. Poxa, eu gosto de fazer viagens, eu quero viajar sozinha, adoro viajar sozinha. Inclusive, a maratona que eu participei, eu fui correr sozinha. Então, a gente precisa ter isso para se programar. Mas a gente é super flexível. Olha, Lincoln, você pode buscar as meninas hoje, você pode ficar com elas, vamos trocar o final de semana. Elas estão indo viajar agora, vão ficar uma semana fora. E aí eu já fico, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não vou ficar perdida. E eu realmente fico quando eu tô sem elas, porque muda totalmente. Tá me faltando alguma coisa, e fica faltando.
E elas são muito companheiras uma da outra. E às vezes eu até falo isso com ele. Eu falo, olha, pega uma, deixa uma comigo. Que elas são outras quando estão sozinhas. São outras. Porque juntas, elas se dão super bem. E às vezes a gente tem que se incluir. Porque senão não vai, ai, mamãe, quero você, preciso de você. Não, porque elas se dão tão bem, que vão até no banheiro junto. Não, vem fazer companhia pra mim. Uma é assim com a outra. Então, eu falo que às vezes precisa até disso para dar mais atenção para uma e para outra. Mas essa questão de se dar bem, né, dentro do relacionamento de pais divorciados é de extrema importância. Precisa, é Com necessário. toda certeza, Né? né? E é bom até, é essencial pro psicológico da criança, né? Sim, Porque fica afetado, gente. É algo assim que você tem que saber muito bem, né? Como a Carol disse, você não pode culpar a criança pelo, né, seu divórcio. Mas assim, você tem que saber como vai fazer pra criar, né? Como que vai ser essa educação entre os dois em sim. relação ao filho, né? E dependendo do momento, né, da idade da criança, ela vai se sentir culpada. Vai. Poxa, por que que os meus pais não estão juntos? Será que o problema fui eu? Eu fiz alguma coisa? Então vai ser inevitável. Mas se tiver um clima harmonioso, sabendo de tudo, Vai com leveza, né? não vai ter nenhum problema. Sim. E você comentou da maratona e eu quero saber. Conte tudo. Olha, sabe aquele desafio? Eu falo Uhum. que muitas das coisas que eu faço, que é fora, né, que a gente tem que sair da zona de conforto, é, é desafiador, mas é algo assim pessoal de eu consigo, eu vou conseguir. E a gente tem uma força dentro da gente que às vezes a gente não sabe que existe. E aí você precisa se desafiar para saber que você pode, você consegue, porque eu sempre gostei de correr. A corrida para mim sempre foi um hobby, desde a época de faculdade, na modalidade do atletismo. Então eu fui pegando gosto. E aí depois eu me formei, dava aulas de personal e sempre tinha a corrida como hobby. Mas depois de um tempo, eu tive a corrida como uma terapia, para deixar tudo mais leve, até mesmo o dia a dia com as meninas, lidar com a situação de ser sozinha com elas. E aí eu fui é, correndo cada vez mais, pegava dois, eu trocava. Ao invés de ir para academia, eu ia correr. Então, Olha. hoje eu falo assim que eu tenho uma programação de treino, porque eu precisei para poder correr melhor, né? Ganhar um pouco de resistência, porque para isso a gente precisa ter um treino especializado. Sim. Então, antes, eu não tinha o estúdio que me dá esse apoio hoje. Então, eu tenho uma hora, o que que eu vou fazer? Vou para academia? Não, vou correr. Então, tudo era corrida. E aí, esse ano, no dia 1º de janeiro de 2024, eu falei, eu vou correr 24 quilômetros, por conta do ano de 2024. Eu estava preparada? Não, não façam isso, gente. Eu não estava, por quê? Dezembro, a gente já fica em ritmos de festa, e aí era aquela demanda com criança, o que que vai fazer, para onde vai, se não tem uma programação, a gente já fica mais assim, né? E eu me lembro que eu passei o ano novo, fui para São Paulo, e eu voltei, e aí eu falei, não quero, eu vou. Eu não tinha tido um ano novo assim de festança, nem nada. Então eu tava tranquila e eu fui, não foi muito positivo, porque eu passei mal depois. E aí aquilo mexeu comigo, falou, não, eu jamais vou poder fazer isso de novo, eu tenho que estar mais preparada. Aí eu passei por uma cirurgia em janeiro, de estética, e aí eu fiquei 3 meses parada. Aí eu já tinha pensado nisso bem antes. Falei, poxa, eu vou ficar 3 meses parada, não tem problema, mas é o que eu quero. Então, é para melhorar a autoestima, então vamos lá. Aí eu fiz, e aí na sequência eu falei, agora eu vou me preparar. E eu quero fazer uma maratona.
Então, nesse meio tempo de recuperação aí, eu já tinha colocado isso na cabeça. Aí eu falei, bom, mas será que eu vou conseguir? Aí fui pesquisando, pesquisando. E aí tinha uma que era muito próxima, que era de São Paulo, não dava tempo. E aí vi a de Florianópolis. E aí muita gente falando muito positivo, porque o lugar é lindo. Eu acho que o cenário ajuda, uma maratona internacional também ajuda. Porque eu acho que todo corredor que tem, né, a modalidade da corrida como hobby, uma vontade de participar de uma maratona, né? Seja ela no tempo que for, mas é aquela coisa de conseguir, né? De você testar a força que você tem dentro de você. Então, eu comecei a me preparar. Foram 4 meses de preparação, né? Nessas 3 vezes na semana, 1 hora de treino, e aí intercalava com as corridas no final do dia, conforme dava. E eu me inscrevi e falei, seja o que Deus quiser, eu vou. E aí, com 2 semanas antes, eu já comecei a ficar um pouco ansiosa. Eu falei assim, mas será que eu vou dar conta? Aí começa a bater aquela Receio, preocupação. né? Será que vai dar? Eu falei, não, vai dar, vai ter que dar. E aí foi muito legal, muito bacana. O começo foi super tranquilo. Como eu já tinha treinado um longo de 33 quilômetros aqui em Ourinhos, esse foi o mais longo, né? Então, às vezes as pessoas, não precisa fazer os 42, porque 10 quilômetros vai ser na emoção, vai ser na adrenalina. É verdade? É, porém ali os músculos já começam a reclamar, não tem como. Então a perna já não aguenta mais. Chegou exatamente nos 33 quilômetros, aí começou a pesar. Aí é você lutar contra as suas dores também, porque aí vem dor de tudo quanto é lado. Principalmente muscular, na coxa, panturrilha, eu tive cãibra no dedinho, eu não parei. Eu falei, eu só quero continuar, eu só quero continuar. Tinha vontade de agachar para fazer um movimento diferente nas pernas, de alongar. Eu falei, se eu agachar, eu não levanto mais. Então, vambora, Foi vambora. com dor, foi com tudo Aí mesmo, você né? passa, assim, sabe, por pessoas mais velhas, se superando também, senhoras, você vê pessoas deficientes. Então, você se depara com aquilo e aí você fala, eu me preparei e não tem uma pessoa que não estava lá que não estava preparada. E tinha mais de 6.000 pessoas. Então você vê que é algo assim que a pessoa ela quer realmente, ela escolheu aquilo para se superar. É uma superação. Um Porque, desafio, né? então isso, e legal que quando você vai buscar o kit, tem um painel lá e você pode escrever, deixar frases, né? E eu fiquei observando, tinha muitas frases assim, é pessoal, é por isso, é por aquilo. Então, eu não imaginava que era uma proporção assim, a maioria para levar algo de experiência ou de superação, né? Então foi muito bacana, foi muito legal. E aí tem a energia das pessoas também. Antes de. O percurso, faltando 12 quilômetros, a gente passa de novo pela largada. E é onde tem maior concentração de pessoas. E aí eles formam um corredor com muita gente para ir afunilando assim e os atletas irem passando, né? De um em um, em dois em dois. E aí aquelas pessoas olha para você assim e ela fala assim, você vai conseguir. Ela nem te conhece. E ela passa aquela energia. Ali teve um momento que eu chorei e ainda faltava 12 quilômetros. Aí você imagina na hora que eu completei, né, o quanto eu fiquei emocionada, porque aí você fala assim, agora pode vir um mundo em cima que eu vou encarar. Então essa é a maior satisfação. Que legal. E algo diferente, que é difícil a gente ver, não é muito comum, não, né? Embora foi muitas pessoas, mas a gente em si não tá acostumado, né? Ao nosso redor ver isso. Sim, sim, Então foi muito gratificante pra você, com né? certeza, com certeza. Gente, não é fácil. A gente acha que é É, fácil, viu? é. Mas chega lá na hora, vai ficar igual a Carol quando tentou no começo do ano correr 24 Não, não quilômetros, né? façam isso, gente. Se preparem antes. Mas isso é assim, eu falo que é para qualquer tipo de atividade física, né? Uhum, Eu acho que você tem que fazer uma escolha. sim. Hoje a gente fala muito de saúde,
Então, a prática da atividade física, seja ela qual for, busque um hobby para você, se identifique com algo, faça para você melhorar a sua autoestima, para você melhorar com você mesma, para você dizer eu sou capaz, eu sei, eu faço, eu aprendo, né? Porque você se sente melhor após uma atividade física, seja uma caminhada de 30 minutos. Se você é um sedentário, se você nunca correu, nunca caminhou, ou faz uma caminhada esporadicamente, uma vez na semana, acorde mais cedo, né? Ai, não. Então, no final do dia, faz um teste 3 vezes na semana, acordando mais cedo, fazendo uma caminhada de 30 minutos. Eu tenho certeza que o seu dia vai mudar. Porque Com toda muda. certeza. Muda, Muda. gente. Eu falo assim que renova. Ela te abre. Eu acho impressionante a sensação que É. traz. No começo das férias, eu e minha mãe começamos a caminhar, né? E aí a gente ficava assim. Nossa, é algo assim que você fala, não, amanhã eu já vou fazer isso, isso, isso. Você já pensa, sua mente ela expande, assim, você É. consegue enxergar, você tem criatividade. Eu acho assim, É. como se as pessoas pudessem, cada um tivesse esse tempinho pra caminhar, Exatamente. refletir, gente, é É. algo assim renovador. Sim, Nossa, exato. Faz bem, é uma faz bem. delícia, de verdade. A gente só vê que é gostoso mesmo quando aí a gente vai e fica ali 30 minutos, Leva em né, prática. caminhando assim demais. É. É Muda o fenomenal. dia, Muda. né? E A eu, disposição é outra. eu era muito resistente. Ah, eu não gosto de treinar de manhã. Hoje, se eu fico sem, eu. Ai, tá faltando alguma coisa. Ai, não é normal. Aí eu vou correr no final do dia. Aí a adrenalina já fica um pouco mais assim, eu já não durmo muito bem, né? Porque fico mais agitada. Então, é questão de adaptação. Eu falava isso, mas hoje eu vejo que é essencial e o meu dia muda demais. Eu saio sorrindo da academia. Você é louca? Não, gente, é o tanto que a endorfina me fez bem. Então, eu tô feliz. Então, agora eu vou encarar o dia. É, gente. E eu falo assim, que você pega hábito daquilo, você faz isso por amor, Sim, né? sim, Carinho ali. sim. Não Por é mais você, é por você. obrigação, Sim, né? No sim. começo é. É, Não vamos negar. não No vamos começo negar. é, nossa, tem Que que ir, saco, eu né? tenho que ir mesmo. Por isso que eu acho que é legal a gente, você escolher algo que você se identifique. Ah, Sim. eu não gosto de academia. Então, tenta buscar um estúdio que vai dar um suporte que seja uma coisa dinâmica para você, Uhum. né? Ou monta alguma coisa na sua casa, bota um som alto, vai lá, 30 minutos, vai mudar. Vai mudar. E fora que você fica bem com a sua Sim, saúde física e mental, gente, sim, porque isso afeta os dois e ajuda os dois, com né? certeza. E é muito importante. Então, fica a dica aí pra vocês, né? Com certeza. Usem a Carol como inspiração. Obrigada. Vão correr. Começa com uma caminhadinha de leve, né, Carol? Sim. E aí, quem sabe, né? Vocês não pegam uma paixão por É, isso e, é, né, e tá aí numa maratona igual você, exatamente. não é? E, Carol, você já trabalhou em muitas festas, rodeios, né? Muitos lugares assim, onde você esteve de frente com famosos, Uhum. certo? E algum famoso que você pode citar que você falou, nossa, esse famoso foi muito simpático comigo, muito belezinha, né? Ah, eu acho que assim, essa questão das entrevistas com os cantores Uhum, veio num momento muito legal, assim, porque foi indo, abriu a porta em Ribeirão Claro, o pessoal uhum, abriu ali, aí depois na sequência teve a FAP, aí depois Ribeirão Claro, porque após o primeiro ano de Ribeirão Claro, eles já deixaram para o próximo ano, olha, tá tudo certo. Aí nesse meio tempo teve a FAP, aí deu certo do FETEXAS, então foi muito legal, porque é uma sequência de festas, né? Porque uhum, agora é essa época, tanto é que vai ter Carlópolis e Ipauçu na uhum. mesma data. No fim, acabou não encaixando as agendas aí, senão eu também estaria presente. Mas, conforme vem as oportunidades, a gente vai se encaixando, né? Sim. Porque são festas noturnas, desgasta bastante. Uhum. Tanto é que nessa festa no FETEXAS, estava tendo o Festival de Música em Ourinhos. Então, eu tava, assim, numa tensão muito grande. Será que eu vou conseguir? Né? Então, eu adiantava tudo, fazia tudo. Tanto é que no show do Almir Sater, era
7h30 da noite, eu estava ajudando a distribuir as cadeiras na Praça Melo Peixoto. Eu não tinha conseguido a coletiva. E eu tenho um grupo ali de comunicação das imprensas de Ourinhos para passar algumas informações e divulgações da própria cultura, né? E aí tava todo mundo lá. Eu falei, gente, eu não vou conseguir pegar a entrevista, né? Mas peguem vocês, fazem o que vocês conseguirem fazer. Porque eu precisava tomar banho, me arrumar, pegar a estrada e ir para Jacarezinho. Nossa. Então, isso foi uma loucura. E depois de uma semana, assim, começou a sair umas manchas, assim, no meu corpo. Eu falei, gente, mas o que é isso? Mas eu sou muito, assim, para eu me preocupar e falar, peraí, vou olhar isso direito, o negócio tem que estar mais... Bem crítico, É. né? E aí, eu não estava me incomodando, vi que era alguma coisa que não era o que eu tinha comido, porque eu estava bem. E aí passou uns 2, 3 dias, aí eu falei com a minha dermato, ela, Carol, me manda foto. Fui mandar foto no outro dia, demorei um pouquinho. Aí eu fui nela, falei, ah, passou, doutora, nem tem mais a mancha. Ela, mas deixa eu ver a foto. E aí ela olhou, ela aumentou a foto, assim, era tipo umas herpes. E ela falou, olha, você ficou tão estressada, tão nervosa, apreensiva, que estourou. E aí depois, passou 10 dias, sumiu, porque é na hora que dá uma acalmada, deu tudo certo, A poeira abaixo, passou, né? e aí saiu tudo. Mas foi a correria mesmo, porque pegava estrada, voltava no meio da madrugada, mas deu tudo certo. Então, até mesmo por essa dinâmica, acaba sendo um pouco difícil de pegar todas as oportunidades, né? Mas você me perguntando, nossa, eu falo muito. Maravilhosa. Fica tranquila. Eu quero dar uma pausa. Você pode falar. E aí, nessas oportunidades, a maioria dos cantores são, assim, muito simpáticos, né? Até porque eu acho que o mesmo atendimento que eles têm com a imprensa, eles têm com os fãs, Sim. né? Então, eles atendem todos com muito carinho. Alguns não atendem, né? O Luan Santana mesmo foi um dos cantores que não atendeu imprensa, não atendeu criança, não atendeu ninguém, não tirou foto com ninguém. E assim, as pessoas julgam, falam, mas por que isso, por que daquilo? Eu penso assim, eu acho que tem um momento do cantor, ele se preserva, às vezes ele não gosta, porque na minha opinião, se dedicar e entregar o que ele entrega em cima do palco, ele pode não atender ninguém, porque ele, ele ele canta com amor, ele canta com prazer. E às vezes ele tem toda uma preparação, que talvez ele possa, né, talvez uma entrevista, ou tirar uma foto, ou ter contato com as pessoas, possa atrapalhar essa, essa performance dele. Então, eu não julgo, né? Cada um, né, entrega e faz o que pode. Mas em exceção, que foi muito engraçado, os cantores Bruno e Marrone. Eu fiz uma entrevista com eles e foi o primeiro dia de FAP, foi o dia dos namorados. E aí eu perguntei pra ele, olha, o pessoal tá com o coração apreensivo, é dia dos namorados, né? O que vocês vão entregar aí no show? E aí ele olhou assim na minha mão procurando uma aliança. Eu falei assim, não tem namorado. Aí ele falou assim, eu falei assim, mas você quer dizer alguma coisa? Aí ele falou assim, eu quero. Aí ele começou a cantar, quer. Aí eu falei assim, gente, eu sou, na hora, eu até faço os improvisos, mas ali me pegou tão de surpresa que eu ri, todo mundo riu, os produtores riram, aí eu me despedi deles e saí. Aí o produtor falou assim, nossa, você saiu, você foi muito boa nessa, né? Aí, beleza. Aí, em Ribeirão Claro, eles também tocaram lá. E aí, eu falei assim, dessa vez eu vou preparada. Quem vai pegar ele vai ser eu. Aí, eu cheguei e falei assim, olha, no dia 12, você, em Ourinhos, não sei se você vai se lembrar, mas você me fez um pedido. Você me fez um pedido, e eu tô aqui agora porque eu não sei se eu aceito ou não. E foi muito engraçado porque eu cortei o vídeo aí. Mas, na verdade, ele brincou, ele falou assim, olha, era pra eu ter cantado pra você a música da praça,
que do jeito que a gente, do jeito que você me olha, vai dar namoro. Não é nem na praça, era essa a música. Porque namorar, porque eu sou casado, mas namorar pode. Ele foi sem vergonha de qualquer forma, né? Mas ali era para dar continuidade na brincadeira que a gente tinha Sim. feito, então isso acabou sendo muito engraçado. Mas no geral, todos são muito simpáticos, atenciosos. Acho que eles precisam, né? Eles Sim. precisam da gente que gosta da música deles, precisam do público, dos fãs, da imprensa, porque sem isso não seriam quem são hoje, Exato. né? Tem que dar muito valor, né, à fama, porque Sim, sim, que deram exatamente. a fama, né, querendo ou Uhum, não. com certeza. Então, assim, você não teve problema Não, nenhum. E ainda teve essa situação foi que super nem o engraçado. improviso conseguiu, né? Só conseguiu rir. Entendi. Mas assim, não precisa citar nomes, tá? Mas Uhum. já teve algum famoso que falou assim, nossa, é antipático, né? Não me tratou bem, né? Olha, na oportunidade em São Paulo, foi muito interessante, eu levei isso também como uma bagagem, porque era um programa ao vivo pela Sport TV, e não tem problema, eu falo, era o Kleber Machado. A gente tinha, né, o camarim lá, e a Fono foi me atender. E aí ela falou assim, e era meu primeiro ao vivo, né? E ela falou assim, olha, você vai ter uma situação que vai ser constrangedora, porque ela já conhecia. Então ela já atendia, hoje ela atende a maioria de alguns jornalistas, mas eu quero te deixar confortável. Então ele vai chegar do seu lado, ele vai dizer que ele que vai apresentar. Ele não segue muito roteiro. Então fica calma, segue você o roteiro, porque vai dar tudo certo. E aí eu tentando, mas por quê? Não, ele é assim. Ele é assim, fica tranquila. E aí, ela me avisou, então ficou muito mais leve. Acho que se ela não tivesse falado isso, eu ia ficar Apreensiva, muito né? nervosa. Eu não sei o que ia acontecer, porque ali dá uma gelada na barriga, às vezes podia travar, dependendo do que ele fosse me falar. E realmente ele esperou subir ali e falar assim: eu vou dizer tudo que tem que dizer. Tá, tudo que você tem que dizer no seu nome, né? Porque no meu tá ali escrito o que eu tenho que falar. Então ali eu já senti que se eu não tivesse preparada, eu já ia dar uma bambeada. Não. E aí ela me preparou antes, aí deu tudo certo, mas sempre muito seco ali, do jeito dele, porque acho que para ele, né, com a experiência que ele tinha, ele não aceitava ter uma mulher que talvez estaria conhecendo o meio dele naquele momento. Ou seja, não querer dar oportunidade, né? Sim. Então, tipo, tô há anos aqui, então sou eu que tenho que fazer isso daqui, Só o né? dele, pronto, acabou, né? É, Não, é. não dá uma chance pra outro, né? Então essa situação foi bem complicada, mas deu tudo certo, graças a Que Deus. bom. E que bom que a moça te avisou, né? Com certeza. Nossa Senhora. Imagina, não tivesse avisado. Não, ia ser um fiasco. Carol ia sair chorando e frustrada de Nossa, lá, ia. né? Ia mesmo. É, mas é algo assim, ainda mais ao vivo, É, né? é. Aí a pressão Quando é aumenta. gravado, a gente ainda sabe que, dá pra voltar, vamos gravar de novo, não tem nenhum problema, mas no ao vivo não tem É aquele jeito. aperto no É, coração. é. Não tem como. E estava fuçando assim o seu Instagram, olhando assim, e eu vi que você já tirou foto com muitos famosos que hoje são, né? Me conte um deles. Tenho, olha, ainda na época de São Paulo, né? Teve uma época que eu trabalhei na Copa das Confederações. E aí era a seleção de futebol. Então Sim. tive a oportunidade de conhecer os jogadores, tirei foto com Neymar, Fred, Lucas. Então foi também um momento de experiência muito bacana, muito legal. E o que eu gostava ali nesse período é que. E aí você começa a enxergar muita coisa, é a questão de você se posicionar. Porque minhas amigas comentavam, poxa, mas você tá no meio de um monte de jogador, que não sei o quê. Isso vai depender, né, do seu posicionamento para o jogador, para você receber uma cantada, para você receber isso, para você ser desrespeitada. Então era muito legal porque eu conseguia fazer entrevistas com todos eles cediam as entrevistas, porque na hora da correria passa pelo campo, não quer dar entrevista, vai direto e tal. Então eu levava de uma forma tão profissional que eles me atendiam com muito carinho e
E essa experiência também foi muito bacana. Eu até tenho uma foto com o Neymar. Ele muito jovem. E na época a gente nem usava muito celular, por mais que eu tinha ido a trabalho, que foi no Mundial no Japão. E aí eu tenho essa foto no metrô com ele. É uma foto bem bacana e eu tento procurar essa foto, eu não encontro. É uma pena, mas tem muitas fotos que ficaram guardadas também desse momento de trabalho em São Paulo. Sim. Então, pra vocês verem, gente, a Carol, ela é preparada. Ela se prepara pra todo aquele momento, né? Todo aquele momento ali, e é preciso. Pra não acabar, né, não conseguindo ali colocar em frente, né? A Sim, entrevista, né? sim. Aquele momento, né? Porque a Muito gente importante. lidar com alguma situação onde é muito masculino, né? É muito homem. Se você não tiver um posicionamento, não vão te respeitar. E se sente vulnerável, né? Sim, sim. Aí aí além de não te respeitarem, você não vai conseguir entregar o seu trabalho. Então você tem duas opções. Ou você trabalha e faz o seu trabalho bem feito, coloca em prática o que você foi fazer ali, porque vou pensar em outra coisa, não é o que eu quero. Então eu vou fazer o meu melhor e vou me posicionar de uma forma que eu consiga trazer só o que é o essencial, que é o que eu tava lá para fazer as entrevistas, para conseguir as entrevistas, porque ficava naquele corre-corre, não, agora sim, não vai, não, espera um pouco. Então você toma um chá ali, né? Sim. Então tem que esperar e você tem que insistir para conseguir. E são experiências. Isso hoje eu levo muito. Muitas coisas que eu aprendi de como lidar numa situação. Tem um casal aqui, com quem eu vou me direcionar, com quem que eu vou falar primeiro, o que eu vou falar, como eu vou me comportar, como eu vou me vestir. Então tem isso. É todo um cuidado, né? Sim, tem que ter, tem Uma que ter. preparação bem importante, gente. Não é qualquer roupa que você vai, Sim, não é de qualquer jeito, né? Então, assim, é tem que bem tomar profissional. cuidado. Sim. Que bom, gente. E como que foi? Agora, vamos deixar um pouquinho a Carol galã adulta, vamos voltar pra infância. Uhum. Como que foi a Carol na infância? Olha, foi ontem que as meninas estavam perguntando, mamãe, mas na sua escola, porque eu falo muito isso para elas, né, que elas precisam valorizar as oportunidades que elas têm hoje. Sim. Eu não me lembro qual foi o assunto, mas acho que era alguma coisa de uniforme, e aí de pagar a escola. E aí eu falei, filha, mas a mamãe, onde a mamãe estudava não era, né? Hoje vocês têm uma baita de uma oportunidade, né? A escola que vocês estudam, o papai e a mamãe têm condições de pagar, a escola que a mamãe estudou não era, mas como que você estudava? A mamãe não era paga, tinha escola, assim, ou seja, elas não têm nem noção. Né? Então eu acho que a gente fazer com que elas entendam isso também, né? É o que a gente viveu. Então, eu tive uma infância muito difícil, muito com dificuldade, né? Então, escola pública, comecei a trabalhar com 14 anos, minha tia tinha um salão de festas, e aí eu ia ajudar ela a cuidar das crianças, fazer algodão doce, pipoca. Aí depois eu falo que eu fui subindo de nível, fui pra cozinha, né? Aí eu fazia o brigadeiro, fazia o docinho, enrolava. E aí depois eu comecei a ir em festas com ela, armava as barracas e tal. Então foi assim, comecei a trabalhar muito cedo. Eu acho que isso também me fez crescer mais cedo, né? Eu saí de casa com 23 anos, fui para São Paulo com 23 anos. Meu primeiro emprego registrado mesmo foi numa cidade aqui do lado, que é Palmital. Trabalhava numa loja, era vendedora na loja. E eu me lembro que eu não tinha nem carta ainda. Eu ia com os meus patrões e depois eu fiz 18 anos, aí eu tirei carta e depois eles demorou um tempinho, eu já ia com o carro, falar, olha, hoje eu não posso ir, vai você. Aí chegou um momento que eu abri a loja para eles. Aí depois eu queria estudar, né? Eu falei assim, não, agora eu quero fazer uma faculdade. Ah, de alguém, mas por que você escolheu? Tava conhecendo uma pessoa, por que você escolheu educação física? Eu falei, porque estava acessível para mim também naquele momento, né? Eu gostava de esporte, educação física, tinha faculdade em Ourinhos, então a gente vai conforme as oportunidades, claro, vai.
não queria fazer uma medicina, poderia ter estudado mais, né? Por isso que hoje eu pego no pé das meninas. Hoje não, porque elas são crianças, mas fico pensando no futuro delas. Eu quero que elas estudem para ser alguém, porque eu tive a experiência, né, de não poder ser algo a mais pela falta de oportunidades. Então, era o que era acessível, vou fazer, gostei do curso. Então, você tem que se aprimorar para conseguir crescer dentro dessa área, né? Graças a Deus, eu tive outras experiências que me fizeram crescer diferente, né? Só da educação física. Então, a gente tem que aproveitar e tentar mostrar o máximo das oportunidades que hoje, né, as crianças, os adolescentes, dos pais que têm uma certa condição, aproveitar para estudar, para ser alguém que realmente lá na frente falar, que legal, né? Assim. É uma oportunidade que hoje elas têm, Sim. que você não teve, né? Exato. E que eu acredito que deve ser muito gratificante você proporcionar isso para elas, Sim, né? sim. Você vê que elas podem ser o que elas quiserem, né? E você poder estar auxiliando, ajudando elas nesse momento, né? E não tem como a gente não lembrar. Então, tudo que eu falo, acabo... Algumas coisas eu tento me segurar. Falar, não tem que ficar falando tudo para elas, que foi ao contrário, né? Na minha infância. Na minha infância eu não tive isso, não tive aquilo. Eu até eu brinquei com a minha irmã esses tempos atrás. Eu falava assim para ela, eu fui comer uma bolacha passatempos. Eu era apaixonada, eu gostava tanto daquela bolacha, eu sentia o gosto dela, assim. E aí, eu vi essa bolacha lá na minha mãe, eu fui abrir, eu falei, Gela, nossa, mas parece que tá diferente essa bolacha aqui. Aí, fazia um tempo que eu não comia, mas era uma memória que eu tinha, porque minha mãe ia fazer compra, ela comprava da mais barata, ia passar tempo, era mais cara, então não podia comprar. E hoje ela nem tem mais o mesmo gosto. Não tem o mesmo gosto, porque lá, quando não podia, né, ela tinha um gostinho diferente. Hoje, mudou aí alguma coisa, mas é diferente de quando você Tinha um tem gostinho fácil, especial, né? É tão engraçado isso. Que bacana. Então você também tem uma irmã. Tenho, nós somos em 4. Quatro. Nós somos em 4. Mulheres? Não, são 2 casais. Tenho um Olha. irmão mais novo, ele mora em Assis, ele tem uma filha. Aí eu tenho um irmão que ele é o dono do Yuki e do Daniels. Que legal. A gente tem ali em família. E tem a produção da farofa da vovó. Vou mandar uma farofa para você provar. Olha, com prazer. É uma farofa de soja gourmet, que é minha mãe que faz. E aí, hoje, meu irmão conseguiu patentear tudo. Então, em vários açougues, supermercados, já encontra essa farofa. E aí, ficou farofa da vovó, porque os netinhos adoram. Se deixar, come de colher, né? E aí, eu tenho minha irmã mais velha. Tem 43 anos. Então, é minha irmã, meu irmão, eu e o mais novo. Que interessante. Então, é uma família grande. Sim, né? sim. Que interessante. Como que era a relação de vocês ali pequenos? Olha, era muita briga. Para achar o dono da arte, para achar quem tinha quebrado alguma coisa, era impossível. E os 4 de castigo, isso não aparecia, apanhava os 4. Mas a gente se dá muito bem hoje, a gente sempre se deu. É aquela coisa de criança, né? De infância, briga. Às vezes a gente senta para ficar relembrando de algumas coisas. E esses tempos atrás a gente estava lembrando, minha irmã estava lavando o quintal, cada um tinha a sua tarefa, né? Então eu ficava com a tarefa de limpar banheiro, ajudava minha mãe, sempre ajudei muito cedo a arrumar quarto, limpeza de casa. E aí minha irmã tava lavando o quintal e ela não queria me deixar passar. Não, você não vai passar porque você vai sujar, não sei o quê. E eu coloquei a mão assim na porta e ela fechou a porta. E aí eu quase perdi a ponta do dedinho. E aí a gente tava relembrando isso. Mas a gente tem história para contar da infância, né? De tudo que aconteceu entre irmãos ali. Ainda meu irmão brincou, ela fez de propósito, que não sei o quê. Eu falei, não, gente, eu sei que não foi. Nossa, e foi muito apreensivo. Minha mãe nervosa, pegou, chamou a vizinha, levou pro hospital. Deu tudo certo. Deu tudo certo, o dedinho tá aí, né? Deu. E que criança que nunca se machucou, Verdade. que criança que nunca quebrou braço. Eu, graças a Deus, nunca quebrei, as minhas filhas ainda nunca quebraram nada, mas elas são bem cuidadosas, sempre falo, olha, se você, antes de subir em algum lugar, pensa,
Isso vai ser perigoso? Não vai, porque, olha, depois que machuca, não tem jeito. Então, criança tá sujeito a cair, levantar, se Muito. machucar. É que hoje tem umas coisas muito perigosas, né? Sim. Então, a gente não quer que isso aconteça. Quebrar um braço, poxa, isso dói pra caramba. Mas, se teve uma infância boa, teve alguma parte do corpo quebrada. Ou quase Ou quebrado. quase, quase. Ou quase. Nossa, Carol, então assim, foi uma infância, por um lado, um pouco difícil, né? Sim. Mas por outro também muito divertida, onde teve muito amor envolvido, Com né? certeza, com certeza. Minha mãe sempre trabalhando muito, muito, assim, deixando as crianças para poder trabalhar, né? Uhum. Ajudar meu pai, dar o sustento em casa. Então, ela fazia unha em casa, pintava, ela fazia o que podia fazer. Uhum. E ali a gente sempre acompanhava. Então, eu tenho essa Sim. memória, né? Dela trabalhando, os filhos pequenos. Meu pai Delicioso. era caminhoneiro, Uhum. então eu ficava fora. Ela cuidava bastante das crianças, sozinha praticamente. E a minha irmã era mais velha, ajudava com os mais novos. Então, sempre teve essa dificuldade, mas tudo com muito, muito amor. Que é o mais importante, né? Sim, com certeza. Supera tudo, né? Sim, sim. E quais são os seus sonhos, planos para o futuro, né? Tanto profissionalmente quanto na parte de mãe, né? Sim. Viagens. Essa questão de viagens, eu falo que depois que você se descobre, né? Depois que você é, se ama, porque eu acho que hoje uma pessoa que é sozinha, ela leva um tempo, né? Não vou dizer pra você que é num estalo de dedo que, agora eu sou super bem sozinha. Não, isso são processos. Mas depois que você se vê, né? Como a pessoa mais importante, né? Quando você se valoriza, você tem vontade de fazer muita coisa. Você tem vontade de viajar sozinha, ou acompanhada. Eu tenho a viagem em si, eu amo viajar, adoro viajar. E não tenho nenhum problema em fazer as coisas sozinha. Tem algumas conhecidas que falam, "Mas como que você consegue sair da sua casa? Você vai lá no restaurante, você senta sozinha. Gente, isso, isso, isso é estar bem com você. Isso é estar e ser bem resolvida. Não tem nenhum problema. É que tem gente que tem vergonha também, não é nenhuma questão, né, pessoal, é porque tem vergonha de Sim. sentar ali, fica sem jeito. Eu não tenho problema nenhum. Eu vou para onde tiver que ir, vou sozinha. Então quero realizar muitas viagens com as meninas, sem as meninas, profissionalmente também crescer cada vez mais, ter oportunidades, buscar oportunidades, né? Que eu acho que isso é o mais importante. É, Tento sempre divulgar o meu trabalho, cada vez mais eu vejo que está sendo reconhecido por algumas empresas maiores, após essas entrevistas também, né, com esses cantores, uma empresa na semana passada de agro, nem é meu perfil assim, olha, a gente vai fazer um encontro técnico aqui, você não poderia vir fazer algumas entrevistas? Falei, claro, me manda o roteiro. Aí fiquei estudando um dia para conhecer um pouco mais do que eu ia falar. Então, são portas, né, que vão se abrindo conforme a gente vai mostrando, né, os Sim. trabalhos. E eu acho que é isso. Acho que a gente buscar realmente o que a gente gosta de fazer, e crescer cada vez mais. Com toda certeza, né? Em busca sempre do melhor, Sim, da sem sua melhor dúvida. versão, né? Exatamente. E também, gente, não é crime, viu? Uma mãe querer viajar sozinha. Não, de jeito Muita gente nenhum. julga, né? É, Eu acho impressionante, mas deve ser uma sensação libertadora, sim. né? Tipo, um momento você fica triste, óbvio. Uhum. Poxa, eu tô deixando meus filhos, tá? Mas no outro momento é um momento de eu cuidar de mim, né? Sim, E é muito sim. importante. Maria, hoje as mulheres em si, elas estão muito autênticas, elas estão muito. Eu sei viver sozinha, eu sei que eu consigo, né? Tudo bem, isso é muito bom, né? Mas eu não vou dizer para você que eu não tenho uma esperança de formar minha família, né? Novamente. Porque hoje eu não tenho um companheiro, mas eu quero ter.
Poxa, Uhum. que mulher que não quer ter um companheiro? Não é porque não deu Sim. certo o meu casamento que, eu me frustrei, não vou casar de novo. Não. Uhum. Então, eu tenho vontade de ter, né, um companheiro para agregar ali para as meninas. As meninas sempre tiveram o Lincoln. Hoje a Flávia, a esposa do Lincoln, se dá muito bem com as meninas. Elas amam a Flávia. Então, eu vejo também que esse suporte para elas, eu sinto que elas sentem falta de uma Uhum. presença ali, né? Não de pai, mas de uma figura masculina, porque Uhum. às vezes elas perguntam, mamãe, você gosta de ficar sozinha? Antes elas faziam mais perguntas também, Uhum. né? Lá no começo. Por que que não deu certo? Por causa disso? Por que disso? Você não vai namorar? Você não vai arrumar ninguém? Eu até tive um namorado, só que a gente tem que ter um certo cuidado. Eu tenho, né? Porque, poxa, são duas filhas, duas meninas. Uhum. E hoje a gente tem medo de tudo, né? Com tudo que a gente vê, Uhum. né? Então, eu tento fazer na hora certa. Uhum. Então, eu tive um relacionamento de quase 2 anos, porque um ano a gente ficou se conhecendo. Uhum. Depois, olha, vamos namorar? Vamos. Então, agora você vai conhecer as meninas. Uhum. E, infelizmente, acabou não dando certo. Mas aí também levo como uma experiência, porque é difícil, elas queriam entender por que também não deu Uhum. certo. Então você fica imaginando, vou sempre apresentar alguém para as meninas e como é que fica, né? Cabeça Então, delas, né? ou é algo. Aí entra também a dificuldade de você se relacionar exatamente por isso. Uhum. Porque ou você conhece uma pessoa para realmente abraçar você e encarar o que você é, uma mãe de duas filhas, mas, poxa, não precisa ter medo também, porque não vai ter que sustentar as filhas, né? Uhum. Porque hoje tá difícil se Uhum. relacionar, porque é muita imaturidade e às vezes assusta, né? Os Uhum. homens, acaba Muito. assustando, porque eu dou conta das meninas, faço minhas coisas, não preciso. Eu falo que se o cara tiver que chegar, ele vai ter que proporcionar algo diferente do que eu já me proporciono, Uhum. né? Que é companheirismo, que vai ser algo que eu não estou conseguindo suprir sozinha. Uhum. Então ele não precisa se preocupar, ai, será que eu vou ter que ser o pai? Não, elas têm, pai é super presente, então nem se preocupe. E Uhum. aí essas experiências eu tive, né, esse relacionamento que me serviu de muita experiência exatamente para isso, né? Poxa, se eu tiver que ter um parceiro, vai ter que ser o que vai falar, olha, eu tô com você, Uhum. vamos ficar juntos. Porque senão haja cabecinha para elas não vão entender. Não tem Então, prefiro como ficar sozinha. cada semana você apresentar um, Não, né? A cabeça fica imagina. confusa, né? Sim, sim. Então, são momentos. E aí, eu prefiro ficar sozinha para o momento certo, conhecer e apresentar para elas, filhas, ó, ok, vai dar certo. Porque senão, não dá. É o que eu falo, tudo no tempo de Deus. Sim, Deus com prepara a pessoa certeza. certa, às vezes pode demorar um pouquinho, mas Sim, mas é no quem tempo espera dele. nele Ele já terá o melhor. planejou, né? Exatamente. Então, E realmente fica mais difícil mesmo depois que. Uma mulher vira mãe, né? Porque aí vem aquela pessoa, como você disse, o pai das meninas é super presente, né? sim, Então aquela pessoa não vai fazer um papel de um pai, ter não, essa responsabilidade de um pai, não de um pai, mas de um marido, né? De um sim. companheiro. Ele tem que chegar para agregar, Uhum, né? Para exato, agregar, não que vai levar alguma função ali, porque não vai ser necessário. exato. É, gente. Carol falando aí pra vocês, vocês têm que pegar essa dica, viu? Então, ó, também homens aí de bom caráter. Gente, olha, Carol, é assunto pra caramba, né, é Maria? assunto. Se deixar, olha, porque é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Então, e isso é tão gostoso, Mas assim sabia? que é gostoso mesmo. É muito bom, porque eu falo que às vezes o ano passa, eu não sinto, e aí eu fiz pouca coisa, no ano que vem eu quero programar mais, pra fazer mais coisas, porque é por isso que eu falo que viver no piloto automático não é bom. Você tem que Exato. dar uma desligada, vamos Uhum, viver, vamos curtir, vamos sorrir, vamos ser felizes, e é assim. com toda certeza. Última pergunta. Quem você se inspira? Olha, a minha mãe, ela é uma mulher muito inspiradora para mim. Uhum, Até mesmo nessa questão, né, de
ter que trabalhar, dar duro. Eu acho que eu tenho até um pouco dela nisso. É, saí cedo, trabalhei, olho sempre na questão de futuro com as meninas, de educação. Então, tudo que eu aprendi, né, tudo que eu sou hoje, eu devo a ela. Então, ela é a minha maior inspiração. Sua maior inspiração, sim. Nada melhor como uma mãe, né? É, pois é. Eu falei que ia ser a última pergunta, mas tem uma aqui que eu deixei guardadinha, que é o que a Carol Galã pequena diria para a Carol agora? Poxa, você conseguiu muita coisa, conquistou muitas coisas, mas Deus ainda tem algo preparado muito maior para você. Olha, gente, que lindo. E tem mesmo. A gente acha que tudo pode estar dando errado, mas é aí onde Deus resgata a gente, Sim, né? E sim, prepara uma vitória muito maior, sim. né? A gente leva, né, algumas situações, alguns desafios que é só você e Deus, né, que passa por isso, Sim. que ele sente, que ele tá junto, que você se agarra, que são noites que ele te acalma. Então, eu sei que ele tem algo muito, muito bom para mim. Com toda certeza. E agora a gente vai para um quadro do nosso podcast, que é um bate-volta. Uhum. Vou falar uma palavra, você me diz o que ela define para você. Tá. Respeito, Caráter, saúde, exercício físico, determinação, foco, lar, família, família, amor, Deus. o mais importante. Com toda certeza. Carol, estou muito feliz em Ai, eu recebê-la aqui. adorei. Nossa, eu amei. Que conversa, que entrevista gostosa, né? Eu que agradeço. Super descontraída, conversamos de tudo um pouquinho, né? Até demais, eu Até acho, né? Mas foi muito bom. Eu agradeço muito, viu? Eu que fico muito feliz, muito obrigada, viu, pelo convite. Você também, com a idade que você tem, 16 anos, Sim. muito inteligente. Você está de parabéns com o seu programa. Você é linda. Você Obrigada. tem um futuro brilhante pela frente. Isso está estampado em você. Ai, muito feliz. E eu desejo muito sucesso, tá? Para você. Tive um prazer enorme em estar aqui. Estou muito grata. Ai, muito obrigada. Nossa, eu tô mais feliz ainda, gente, receber a Carol aqui. E assim, te acompanho há um bom tempo, né? E assim, conhecer você um pouco mais além da Carol Galã das redes sociais foi algo assim muito gratificante pra mim. Eu Então, que agradeço. obrigada mesmo por confiar também no meu trabalho. É linda. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir o nosso podcast, comentar, compartilhar. E se você ainda não segue as nossas outras redes sociais, siga lá. Um beijo, até o próximo. Tchau!